Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, a gota do Evangelho no Lar. Seja muito bem-vindo. O Evangelho no Lar tem oração, tem escrínio de luz aberto aleatoriamente, tem um trecho do Evangelho aberto aleatoriamente também, ambos com comentários, fluidificação da água, então seria bom você ter aí na sua casa também uma jarra ou um copo com água, e claro, a nossa oração final. É assim que a gente faz o Evangelho no Lar toda quarta-feira, e você pode fazer conosco. Seremos 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, e com certeza Ele estará em nosso meio. Foi Ele que falou, né? Então a gente acredita, a gente sabe que é verdade, Ele estará junto conosco. Às vezes você está aí na sua casa, quer fazer o Evangelho no Lar, de repente só você é espírita, né? Ou então, às vezes a gente não tem muito aquela coisa de comentar o que está sendo falado no Evangelho. Estamos à disposição. Utilize esse Evangelho no Lar, essa gota de Espiritismo, para fazer conosco, tá bom? Nós temos aí vários já gravados, várias semanas, e toda quarta-feira a gente apresenta mais um Evangelho no Lar à sua disposição. Não tem fins lucrativos os nossos vídeos, então você pode compartilhar absolutamente à vontade, é para o engrandecimento da doutrina espírita. Certo? Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores que nos acompanham, amigos espirituais que estão conosco nesta quarta-feira, no nosso Evangelho no Lar, sejam muito bem-vindos. Nosso querido anjo guardião ou guia espiritual, também muito obrigado pela presença. Senhor Jesus, pedimos ao Senhor que nos ampare nesse momento, que esteja conosco, somos mais de 2 reunidos em Teu nome, e que esse Evangelho sirva para ser a nossa casa embaixada da colônia espiritual a qual estamos vinculados, e que os mentores e benfeitores espirituais possam utilizar essas energias geradas para o socorro daqueles que mais precisam, e que também, elevando o nosso pensamento, nossa vibração, se eleve para que esse nosso encontro com os seus ensinamentos, esse nosso encontro com os benfeitores espirituais, possa também nos fortalecer para mais uma semana. Gostaríamos de agradecer, Senhor Jesus, por tudo de bom que tem nos acontecido, que aconteceu conosco na última semana. Agradecer também a tudo de ruim que não aconteceu na última semana e, claro, agradecer a tudo aquilo que nós julgamos ruim que nos aconteceu durante a semana, que a gente sabe, evidentemente, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Sabedores, então, de Sua presença, Mestre, em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja. Bom, do livro Escrínio de Luz, de Emmanuel, através de Chico Xavier, o item que caiu para nós hoje é sobre a prece. O título é esse mesmo, a prece. Então a gente vai lendo e explicando, tá bom? A prece. A oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. Então, quando eu faço a oração, as coisas não vão deixar de acontecer comigo, porque eu tenho um planejamento encarnatório e uma necessidade que aquilo aconteça comigo para o meu crescimento. Eu vou espiar e ser colocado à prova acerca daqueles erros que eu cometi no passado. A oração vai fazer com que eu não passe por nenhum problema? Não. Mas vai ser uma luz no nosso coração, clareando os nossos caminhos. Isso é importante. A prece não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos. Eu estou com câncer, então eu vou fazer uma oração e vou sarar do câncer, vou ser curado do câncer. Se estiver no seu planejamento encarnatório que isso pode acontecer, que era transitório para um aprendizado, isso vai acontecer. Se estiver no seu planejamento encarnatório como uma provação terrena e que você vai perecer, o seu corpo físico vai perecer com o câncer, a oração não vai eliminar isso, porque você, no seu livre-arbítrio, lá no plano espiritual, escolheu isso. Porém, expressará um bordão de arrimo com o auxílio do qual superaremos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Ou seja, a prece vai me deixar equilibrado, os remédios vão fazer mais efeito, a qualidade de vida vai ser superior, sim, se eu elevar o pensamento. A prece não será um privilégio que nos exonere da enfermidade, que nos tire a enfermidade retificadora,
ambientada em nosso próprio templo orgânico pela nossa incúria e pela nossa irreflexão, como eu dizia, no abuso dos bens do mundo, por exemplo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar que nos renove as energias em favor da nossa própria cura. A prece não será uma prerrogativa indébita que nos isente da luta humana imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual, não vai facilitar a nossa vida e tirar os problemas da vida da gente. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantir-nos a resistência e o valor na tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe perseverar. A prece é sempre importante, né? A prece não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos no jardim de nossas predileções afetivas. Então, o nosso capricho, aquilo que a gente quer, que toda a natureza se modifique, que todo o universo mude suas leis para atender aos meus caprichos, às minhas necessidades. Trago a pessoa amada em 3 dias, essas coisas todas aí, né? Contudo, será uma dispensação de forças para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis diante daqueles que nos desagradam em sociedade ou em família, ajudando-nos pouco a pouco a edificar o santuário da verdadeira fraternidade no próprio coração, em cujo altar amealharemos o tesouro da paz e do discernimento. As pessoas não serão como nós queremos que elas sejam, mas a oração vai fazer com que eu esteja equilibrado, vai fazer com que eu esteja bem, vendo as coisas com mais clareza e podendo, portanto, tomar melhores decisões nesse relacionamento com o mundo, relacionamento com as pessoas à minha volta, relacionamento com os familiares. Isso é importante, até para eu saber quando um relacionamento é tóxico e eu preciso dar um passinho para trás, porque não devo estender benevolentemente o pescoço ao inimigo, mas eu tenho que amar o inimigo fazendo bem àqueles que me odeiam e orando por aqueles que me perseguem e me caluniam. Certo? Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. É isso aí. Tá? Então eu tenho que ter discernimento, eu tenho que ter equilíbrio para saber, por exemplo, que o dia ou a véspera do Natal, o dia de Natal ou a véspera, não é um dia que eu obrigatoriamente tenho que me colocar em contato com pessoas que vão criar grandes problemas para mim e eu criar grandes problemas para elas, quando os nossos espinhos e imperfeições vão ficar colidindo, dificultando inclusive uma reharmonização que se faz necessária nessa vida. Dou um passinho para trás, meus espinhos não ferem a outra pessoa, os espinhos da outra pessoa não me ferem, e eu então vou ser benevolente, vou ser tolerante, vou ser indulgente e vou perdoar as ofensas sem ficar me remachucando, se é que existe essa palavra. Tá bom? Ainda que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sobre o granizo da discórdia e da incompreensão em plena sombra, cultiva a prece com a mesma persistência em que empregas na procura diária da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Olha aqui, vou ler de novo que é espetacular. Ainda que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, que é muito comum nos dias de hoje, cultiva a prece com a mesma persistência em que empregas na procura diária da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Cultiva a prece com a mesma necessidade que tem de trabalhar, de levantar da cama, de fazer a vida acontecer. É importante. Fábio, mas Deus sabe tudo o que eu preciso. Por que eu vou orar? Mas quem falou que a prece é para Deus? A prece é para mim, ou em favor de alguém. Você acha que muda alguma coisa na vida de Deus eu louvar, falar que Ele é todo poderoso, que Ele é o fera, que Ele é o cara? Ou se eu não fizer, você acha que muda alguma coisa para Deus? Eu chegar e falar assim, Jesus, vós sois a luz do mundo. Ele fala, tá, e aí?
Vós que caminhastes no deserto aqui na terra. Tá, e aí? Que diferença faz para ele? Nenhuma. Se eu bajulo Deus, se eu não bajulo Deus, que diferença faz? Os tolos, ainda ignorantes, acham que Deus vai fazer diferença porque ficam bajulando ele, então ele vai colocar no céu. Isso é uma tolice, é uma infantilidade. Com todo respeito, evidentemente. Agora, cultivar a prece é para que eu esteja equilibrado diante de tanta situação difícil. Para que eu esteja bem, para que eu eleve o meu pensamento e possa então estar em contato com o meu guia espiritual, ou anjo da guarda, como queira. Entende? A prece faz com que eu eleve o meu pensamento, faz com que eu atinja níveis vibratórios para sentir a presença dos benfeitores espirituais. É esse o ponto. Não vai mudar a minha vida fazer uma prece, eu estou com uma doença tal, eu faço uma prece e sara. Eu cortei o braço, eu faço uma prece e o braço se cura. Não é isso. Mas com a prece eu elevo o meu pensamento. Com o pensamento elevado, a minha vibração sobe. Com a minha vibração alta, eu consigo sentir a presença dos benfeitores espirituais, saio do alcance dos espíritos atrasados e tenho mais discernimento e controle da minha própria vida. É isso. Às vezes a gente fica com essa coisa na cabeça, por que eu vou fazer oração? Deus sabe que eu preciso. Lógico que Ele sabe que precisa. A oração não é para Ele? Né? Às vezes a gente faz essa confusão. Na dor, a prece será para você um divino consolo. Na perturbação, constituirá sua bússola. Na perturbação, quando você está perturbado, será o caminho. Você vai conseguir, com a bússola, nessa época aqui principalmente, você tinha o controle da direção da sua vida, né? Não esqueça que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa de nossa alma no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Se eu não elevar o meu pensamento, os espíritos que estarão ao meu lado serão, que eu os sentirei, esses espíritos serão de baixo calão. Se eu fizer a minha prece, se eu fizer a minha oração, se eu elevar o meu pensamento, eu vou elevar a minha vibração, ao meu lado estarão espíritos benfeitores espirituais e deles eu ouvirei as sugestões. Porque segundo a questão 459 do Livro dos Espíritos, a questão é: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações? Resposta: a esse respeito, muito mais do que podeis imaginar. Frequentemente são eles que vos dirigem. Então, já que eu vou receber essa influência, que eu escolha receber essas influências dos bons espíritos. E a prece é o caminho. Fábio, como eu me livro de um obsessor? Chico Xavier já dizia: para que um obsessor se afaste de mim, eu preciso evangelizá-lo. E aí perguntaram para o Chico: mas como que eu evangelizo o obsessor? E o Chico Xavier respondeu: evangelizando-se. Então eu evangelizo a mim, que automaticamente estou evangelizando o obsessor. E a prece é o caminho. É o primeiro passo a ser dado. Aí tem aqui uma frase do Jean-Baptiste Lacordaire, do livro Pensées, que é Pensamento em francês, ele que é precursor do catolicismo liberal na França, no século XIX, e tem 3 participações dele no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, 7 e 16. Ele, apesar de ser padre, mesmo sendo padre, na época que ele estava encarnado, no século XIX, ele era considerado um espírita antes do Espiritismo. E depois que ele desencarnou, ele ainda deu comunicação explicando vida após a morte. Enfim, está lá no capítulo 5, 7 e 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, grandes contribuições de Lacordaire. E ele tem essa frase aqui, fenomenal, que é importante nós termos na mente, porque primeiro que é uma verdade muito grande, e segundo que a gente já perdeu a confiança nisso e precisamos reativar a confiança nessa situação, que é: a felicidade é a vocação do homem, ser humano.
A felicidade é a vocação do homem. Nós temos vocação para ser felizes. Eu só preciso deixar que isso aconteça. E o começo da felicidade é a prece. Porque com a oração eu estou sempre elevando o meu pensamento. E o pensamento elevado eleva a minha vibração. E o contato que eu tenho com o mundo espiritual é com espíritos evoluídos, com espíritos benfeitores espirituais. Diga-me com quem andas e te direi quem és. É o ditado popular, o adágio popular. No Espiritismo nós invertemos. Diga-me o que pensas e te direi com quem andas. Certo? O Evangelho caiu no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Então vamos lá, eu separei aqui dois trechinhos importantes das bem-aventuranças e também justiça das aflições, que é muito interessante na minha opinião, gostaria que fosse para vocês também. Então vamos lá. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Em algumas traduções é bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, tá? Porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5. Tem mais um trechinho aqui agora de Lucas capítulo 6. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados, e ditosos. Vós que agora chorais, bem-aventurados vós que chorais, porque rireis. É um outro jeito que o Lucas fala das bem-aventuranças também. Isso está no capítulo 6. Só aqui já era para a gente ficar tranquilo, né? Mas tem mais ainda. No item 3, Justiça das Aflições, dá uma olhada que espetacular. Aliás, de quem que é essa parte? Aqui. Instrução dos Espíritos. Justiça das Aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seria um engodo, uma enganação. Mesmo com essa certeza da vida futura, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E dizem, para se ter maior mérito, também há que se sofrer. E é estranho isso, né? A gente já vai explicar. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Por que uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parece sorrir? Parece que cai do céu. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. É estranho isso, né? A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Quando só se acreditava no céu, a gente sabe que não existe céu nem inferno, mas quando se acreditava que existia um céu e que aqui se devia sofrer e passar por todas essas coisas e tal, bem-aventurados os aflitos, a gente sofre, os pobres porque estarão no reino dos céus, era a ideia da vida futura. Na vida futura, então, quando eu desencarnar, quando meu corpo morrer, eu vou ser presenteado por tudo isso. Só que a gente não tem certeza disso. Não é? Quem de qualquer religião pode falar assim, não, o céu existe de verdade, eu garanto. Lá no fundo, será que garante mesmo? Se você reparar em velórios, repare em velórios de várias religiões, e você vai perceber um desespero gigantesco, principalmente naquelas religiões salvacionistas. Olha, isso aqui, como você faz parte dessa religião, então você está salvo. O desespero é gigantesco. Como assim? Se eu tenho certeza do céu para aquela pessoa. A saudade me faz chorar, mas não me desesperar.
O desespero vem porque eu acredito, eu não sei. É diferente eu acreditar de eu saber. Então, foi por isso que a humanidade, o ser humano, foi se afastando cada vez mais da divindade, porque cadê a certeza de que eu vou sofrer tudo agora que eu estou sofrendo aqui? Vou ser cordeirinho, vou aceitar o sofrimento e tudo mais, porque depois vai ser bom. Quem garante para mim que é? E com as leis rígidas, se eu não fizer uma coisinha de nada, Deus me manda para o inferno, porque seria implacável e pior do que eu, com mais defeitos do que eu. Tem que ser bajulado, senão eu estou no inferno. Isso fez com que a humanidade se afastasse de Deus, e isso é claro hoje. O Espiritismo está tentando resgatar isso, mas também não é fácil atingir muitos corações já empedrados, endurecidos. O Espiritismo vai mostrar que não é assim. Existe a reencarnação. A encarnação é um fato, e com isso a gente está sempre colhendo o que plantou e plantando o que vai colher na próxima. Daí a explicação das anomalias. Aí você fala, tá, então pera lá, vamos fazer o certo porque faz sentido. É algo raciocinável, algo entendível, que eu falo, tá, compreendi. Aí a situação precisa da coisa. Viu como muda? Viu como muda? Eu vou ser só presenteado com o céu. Não, pera lá. Eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que resgatar aqui. Eu tenho que melhorar aqui. Eu tenho que crescer aqui. Eu tenho que ser feliz desde já. É isso que o Espiritismo vem trazer pra gente. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições, correto? Ele necessariamente, Deus, tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que ele não seria Deus, certo? Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem ser parcial. Esse aqui eu ajudo, aquele ali eu não ajudo. São todos meus filhos, mas esse aqui eu vou ajudar para matar o outro de lá, porque esse aqui gosta de mim e faz sacrifício para mim. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justa há de ser também essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isso é, pelas palavras dos Espíritos. Então, agora que nós estamos suficientemente maduros ao ver de Deus, Jesus então permitiu que viesse o Espiritismo. Ele veio, o Espírito de Verdade, o próprio Jesus, o Espírito de Verdade, veio com seus prepostos, trazer a terceira revelação, relembrar aquilo que ele havia dito e dizer coisas que não eram possíveis de ser ditas à época, como a reencarnação, por exemplo. E agora mais fácil ainda que nós temos as comprovações científicas disso. Então, esse é o ponto. Olha, Deus, como é infinitamente bondoso e justo, bondoso nos dá outras oportunidades e justo nos obriga a colher aquilo que a gente plantou, a gente começa a compreender que eu tenho que ser resignado. E o que é ser resignado? Não é amém, 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 não. Resignado é não me revoltar contra Deus, porque aquilo que eu estou passando é culpa minha, e devo lutar com todas as forças para sair da situação que eu me encontro. E com a vibração elevada, com a prece como hábito diário na minha vida, eu sempre terei o apoio dos espíritos superiores para conseguir colher aquilo que eu plantei da melhor forma possível, com o mínimo de sofrimento possível, com o equilíbrio necessário para passar pelas tribulações, mas principalmente para plantar coisas boas para a próxima encarnação. Perceberam? O Espiritismo, Fábio, então ele vai me salvar? Não vai, bem. Não, o Espiritismo não salva ninguém. Mas através dos ensinamentos dos Espíritos, através das revelações que vêm de Jesus, o Espírito de Verdade, com as técnicas que nos são oferecidas para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, com o conhecimento de causa, eu sei o que está acontecendo,
Eu sei o porquê do porquê do porquê. Eu sei onde eu estava antes de encarnar. Eu sei por que eu estou encarnado e sei o que vai acontecer comigo depois da minha desencarnação, depois que o meu corpo morrer. Percebam que as principais respostas filosóficas da humanidade, o Espiritismo tem assim naturalmente, não é nem eu sou o melhor do mundo, não, é só no raciocínio mesmo. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, está simples de ser respondido. E com a reencarnação, a minha vibração sempre elevada, ou o máximo possível elevada no dia. Contato direto com os espíritos superiores. Com certeza, as minhas expiações serão menos dolorosas, as minhas provas eu as vencerei com muito mais tranquilidade e a minha vida definitivamente será melhor. Definitivamente será melhor. Eu separei inclusive um trecho aqui que eu sempre falo nas palestras, que não está no capítulo 5, que é onde a gente leu, está no capítulo 17, no item O Dever, Instruções dos Espíritos, O Dever, e a frase é a seguinte: todo mal que resulta do bem que deixamos de fazer é um débito contra nós e será cobrado um dia com juros. Essa é a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo da Federação Espírita Brasileira. Aqui eu decorei, que eu guardei no meu coração, é do Instituto de Difusão Espírita de Araras, do ID de Araras. E a tradução é: todo mal que resulta do bem que eu não fiz será acreditado na minha conta de infelicidade. Então perceba, com o Espiritismo, esse bendito cristianismo redivivo, eu consigo compreender, eu consigo aprender que eu estou colhendo o que eu plantei, que eu estou plantando o que eu vou colher. Mas olha como muda a plantação, porque eu descubro que não basta que eu não faça o mal, é necessário que eu faça o bem, que o bem é ação, que o bem é ativo. Em contato com espíritos atrasados, eu vou ter preguiça, eu vou ter dores, eu vou ter cansaço, eu vou ter depressão. Não estou falando necessariamente no sentido de doença, mas aquele estágio vamos colocar depressivo, tá? Mas não de doença ainda. Vou ter ansiedade, vou achar que nada vai dar certo, vou achar que tudo na minha vida é ruim, que a minha vida é uma porcaria. Eu vou viver naquela situação da ansiedade que no passado era melhor. Nossa, eu era muito mais feliz antigamente. No futuro eu vou ser infeliz, vai acontecer alguma coisa, nossa, não vai dar certo, vai ser sempre ruim, meu Deus, que coisa horrorosa que vai acontecer. E eu não estou vivendo hoje, porque eu estou infeliz porque no passado era melhor, e infeliz porque o futuro vai ser tenebroso. Isso é ansiedade crônica, eu estou doente, eu preciso tratar, eu preciso buscar ajuda, com remédios inclusive, não é? Para consertar essa parte no cérebro e aí a gente poder elevar a vibração, e elevando a vibração com preces diárias, com preces que não vão modificar o meu planejamento encarnatório, com preces que não vão contar para Deus coisa que Ele não saiba, mas que vão fazer com que eu eleve o meu pensamento, e elevando o meu pensamento, minha vibração se eleve, eu esteja mais em contato com espíritos superiores do que com inferiores, para minha cabeça ter paz. E aí eu vou descobrir que não basta eu ser morno e não fazer o mal, mas também não fazer o bem, mas que eu preciso fazer o bem, que o bem é ação, que o bem é ativo. Todo mal que resulta do bem que eu não fiz será acreditado na minha conta de infelicidade. Percebam que com o Espiritismo não há mágica, há conhecimento. E eu começo então a fazer boas plantações para o futuro. Não para eu ganhar um céu que não existe, mas para que eu tenha paz suficiente nas próximas vidas, para resgatar, reparar o mal que eu cometi e pisar em algumas flores, né? Não mais só espinhos, que sejam rosas,
que apesar dos espinhos tem a parte fofinha e cheirosa, né? Mas o problema é que nós passamos muitas encarnações, além de plantar espinhos, não fazíamos o bem, e não fazer o bem já é um mal, porque o mal que resulta do bem que eu não fiz, também é culpa minha. Perceberam? É isso. Vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez, agora para fluidificar a água. Agora, para fluidificar a água, nós precisamos elevar o nosso pensamento. Se você tem a sua água aí, faça isso também. Não vai pôr perto da televisão da minha mão, não. Vai a sua mão. A sua mão. Estenda a sua mão. As energias que vão sair. Imagine energias saindo de você e entrando na água. É assim que vai acontecer. Não é mágica, não. É prospecção magnética. E os benfeitores espirituais já mexeram na água e agora vão finalizar a fluidificação da água aí na sua casa, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso e amigos benfeitores espirituais que nos acompanham. Nesse momento, permitam que nossas mãos sejam o elo entre os fluidos necessários para a água, para o nosso refazimento perispiritual e corporal dentro do possível, dentro do nosso planejamento encarnatório, e que essa água então absorva essas energias necessárias para cada um de nós, dentro daquilo que é permitido, evidentemente, por Deus, e que esteja no nosso planejamento encarnatório. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque sabemos que verdadeiramente isso está acontecendo. Muito obrigado, benfeitores espirituais, pelo trabalho de vocês, e que assim seja. Percebam que não há necessidade de multiplicidade de palavras, né? Há necessidade apenas de concentração em algo útil. E vocês vão perceber que com o tempo a mão chega até a esquentar, tá bom? Não é mágica não, nem misticismo. É algo natural. Aliás, no livro Voltei, Voltei? Não. No livro Crônicas de um Despertar, do Espírito Afonso. Crônica do Despertar de quem que é? Do Kaibar Schutel, né? Do Kaibar Schutel pelo seu Abel Glaser. Conta a história do Afonso, do Espírito Afonso. E é extremamente curiosa essa situação. No momento em que ele, desencarnado, ele vai esticar as mãos assim em direção à esposa e ele vê saindo os fluidos e ele puxa a mão assim, não se sentindo digno, né? Porque ele tinha acabado de sair da situação ruim que ele estava. Não vou contar todo o livro. E um benfeitor que está do lado dele fala: não, a misericórdia divina utiliza todos nós como instrumentos de auxílio. Então não é privilégio, não é ninguém é melhor do que ninguém, não. É que quando nós vamos nos colocar à disposição, fazendo a mentalização, os espíritos superiores utilizam mesmo instrumentos como eu. Imagina vocês. Entendeu? É isso. Bom, na próxima semana a gente volta com mais uma gota de Espiritismo do Evangelho no lar, elevemos o nosso pensamento mais uma vez. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença em meio a nós. Obrigado, nosso querido anjo guardião ou guia espiritual, também pela presença. Benfeitores da colônia espiritual da qual fazemos parte, muito obrigado por fazer da nossa casa a embaixada dessa colônia. Muito obrigado a todos aqueles espíritos mentores que nos acompanham e que nos orientam, nos inspiram para esse Evangelho. Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor Jesus, pela presença em meio a nós, e que assim seja. Um beijo para você que fica. Eu sou Fábio Pereira. Semana que vem tem mais. Tchau!